Bom, Tá. vamos lá. Eu sou Marina Serpa. Nesse evento, eu estou com dois chapéus. Estou com o chapéu do Mural do Clima, que é uma ONG francesa, que a gente tem uma metodologia e, ao mesmo tempo, uma estratégia de educação, onde a gente explica as relações de causa e consequência das mudanças climáticas, e pela frente parlamentar da mulher catadora, onde eu atuo fortemente. A gente tem aqui também o Pedro Prata, que é da Fundação Ellen MacArthur, e a Carla, que é da Rede Nós. Mas eu gostaria que vocês dois dessem um oi para o pessoal identificá-los aí. Oi, pessoal, eu sou o Pedro Prata, da Fundação Ellen Meu MacArthur. Esqueci de meu me inscrever Deus. na minha Pronto, fala aí? nesse. Oi? Oi. Oi? Oi. Bom, acho que eu já estou na sala, né? Tá. Acho que sim. Gente, eu, Ah, eu sim, vou só Adriana. lembrar, Pedro, desculpa, eu vou só pedir o pessoal para, enquanto a gente estiver fazendo as apresentações, para vocês agora manterem os microfones fechados, tá? E assim que a gente abrir para fazer a construção das propostas, aí a gente abre os microfones. Pedro, por favor. Oi. Eu esqueci de me descrever na fala inicial. Então, eu sou um homem branco, de barba e cabelo grisalho, óculos pretos, estou usando uma camisa cinza e o fundo é um fundo, de onde eu estou, um fundo embaçado, vamos dizer assim. Tá bom? Obrigada. E eu sou Carla Pereira, da Rede Nós, da Bahia. E já, já me autodescrevi, mas estou com uma janela aqui ao fundo e uma parede de garrafas. Bem, obrigada, Carlinha. Bom, gente, esse é o eixo da transformação ecológica. E nesses grupos de trabalho, a gente vai ter 40 minutos para a gente fazer o nosso trabalho, onde, aí você já pode passar, Carlinha, onde a gente tem esses minutinhos iniciais que as pessoas estão chegando, estão se acomodando aqui na sala. Eu vou passar algumas orientações principais, principalmente em termos de minutagem e da nossa dinâmica, como que ela vai acontecer. Na sequência, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o eixo temático, numa ideia de que a gente fique todo mundo ali dentro da mesma página, seguindo um raciocínio de como que a gente pode elaborar propostas dentro da perspectiva da transformação ecológica, levando também em consideração os princípios da economia circular. Depois dessa apresentação, a gente já vai aí para uma primeira rodada de escrita das propostas. Tiveram já algumas propostas que vieram do formulário lá do grupo em que todos os participantes estavam inseridos. Então, a gente também vai apresentar essas propostas para que todos possam ter acesso. E depois desse primeiro momento de construção, a gente já vem fazendo comentários e as revisões, como a Carlinha orientou, na sala principal. E por último, a gente vem fazendo aí já um refinamento dessas propostas e um ajuntamento. Se tiver algumas propostas que estejam repetidas, que são semelhantes ou que são complementares, a gente vai procurar agrupar essas propostas. Daí a gente já se Oi, prepara Ana. para voltar para a sala, ok? Não, O não. problema é que eu estou na sala errada. Eu falei mudança climática. Você queria justiça climática? Isso, justiça climática. Colocaram na sala errada. Tá, Carminha, você consegue voltar ela para a sala? Vou verificar isso aqui agora. Ou então você teria que sair aqui da sala. Estou Bom, tentando, mas complicado. fica aqui com a gente, vai ser bom, Neneca. Fica aqui. Fica aqui, aí na próxima você vai para a Justiça Climática, combinado? E a outra coisa,
caso alguém fique com vontade de participar de outros eixos, todos os eixos vão ser gravados e vocês vão ter acesso a essas gravações. E também vão ter acesso àquelas planilhas que a Carlinha disponibilizou, então vocês vão conseguir interagir com as propostas que foram criadas e fazer outras sugestões. Então, se vocês não conseguirem participar e não vão conseguir participar de todos, fica já aqui o convite para vocês assistirem posteriormente, e assim fica uma participação que a gente fala que é assíncrona, né? Que não é vivo, mas vocês conseguem contribuir em todos os eixos, ok? Então vamos lá. Eu já vou começar aqui falando da etimologia da palavra, né? A palavra ecologia, o nosso eixo aqui é transformação ecológica. E eu gostaria aqui, gente, por favor, Joaquim, você pode fechar seu microfone? Ah, então, eu já gostaria aqui de chamar a atenção da construção da palavra, que ela vem do grego, oikos, que é casa, e logos, que é estudo. Então, a ecologia é um estudo da nossa casa, né? E a nossa casa está em todo lugar. E na escola, a gente também já viu esse conceito. A gente viu lá que ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos entre si e a relação desses seres vivos com o seu ambiente. E aí pode passar. E aí a gente avançando nesses estudos aí sobre o índice que a gente teve lá no ensino fundamental, eu vou aqui recapitular dos níveis de organização de ecologia e que eles explicam aí como que os seres vivos interagem com o ambiente, né? Então, a gente vê nesse quadrinho aqui, é bem simples, mas eu acho que é interessante desenvolver essa linha de raciocínio, tá? A gente começa pela população aí, que reúne os organismos da mesma espécie, passa para formar uma comunidade que agrupa aí em diferentes espécies convivendo juntas. Então, eu teria aí as baleias, os golfinhos, e seriam as pessoas convivendo juntas. Ah, daí a gente já passa para a questão do ecossistema, né, que abrange, sim, a comunidade e os fatores que a gente chama de fatores bióticos e abióticos, que são vivos e não vivos, né? E esses fatores estão interagindo. Então, seria aí entre um exemplo, a relação entre os golfinhos, as baleias, o peixe, a água, os corais, né? E todos esses seres vivos aí do ecossistema aquático, né? Existe aí uma distinção assim, genérica que fala o ecossistema aquático, o ecossistema terrestre, mas existem vários ecossistemas aí na Terra. E, por fim, de todos esses ecossistemas, né, nessa organização ecológica, a gente tem a biosfera. E a biosfera abrange todos esses ecossistemas do planeta, que são todos os locais onde há vida. E essa biosfera, ela representa esse maior ecossistema onde o impacto humano, por exemplo, como a poluição, o desmatamento, a ação industrial, como que isso pode afetar aí o nosso equilíbrio global. Então, por isso a gente tem essa figurinha aí da nossa Terra e todas as transformações que foram feitas de forma linear até agora e quais que estão sendo os impactos. Pode passar, por favor, Carlinhos. Bom, esses níveis, então, estruturais aí da ecologia, eles mostram como é que as nossas ações, a ação humana, ela afeta todas as camadas, né? E aí destaca a urgência da gente agir com essa transformação ecológica. E pensando que essa transformação, ela vai além da questão de preservação ambiental, né? Ela mostra uma necessidade aí para a gente ter uma reestruturação profunda dos sistemas econômicos, sociais, culturais, para promover a regeneração dos sistemas e garantir também a justiça social. E passando agora para outra palavrinha, que é a palavrinha transformação, eu vou falar aqui de três linhas de pensamento. Uma é a economia circular, que a Carla e o Pedro trouxeram isso para a gente com muita propriedade ali na sala principal. E os outros dois é a ecologia integral e profunda e a responsabilidade compartilhada e diferenciada. Eu gosto muito desse princípio da responsabilidade compartilhada e diferenciada. E onde que ela surgiu? Ela surgiu lá na Rio 92,
né, que foi ali o primeiro encontro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, e ela reconhece que países, instituições e indivíduos, eles têm deveres na proteção ambiental e que essas responsabilidades, elas são proporcionais às suas capacidades e ao seu histórico de impacto. E essa responsabilidade, ela foi uma coisa que foi levada como base ali no Acordo de Paris, onde eles colocam que os países que são os poluidores, os países desenvolvidos, eles teriam que investir, têm que investir nos países que estão em desenvolvimento para que eles possam ter a capacidade de investir em mitigação e adaptação e em políticas, né, que vão abrandar esses impactos das mudanças climáticas que já são uma realidade, né? Bom, aí já passando para o de cima, pode passar, Carminha. Ah, eu vou entrar nos conceitos da ecologia profunda e integral, que vão ajudar a gente a compreender e a justificar essa mudança de paradigma e essa transição ecológica tão necessária. E para isso eu vou trazer três pensadores, tá? Um é o Arne Naess, que ele introduziu o termo da ecologia profunda, que vem em contraste aí, claro, da ecologia rasa. Então, pensando que a ecologia rasa, ela aborda problemas ambientais sob uma ótica utilitarista e antropocêntrica, né? Que é focada em atender as necessidades humanas imediatas. Então, seria o homem ali como o centro do universo. E a ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todas as formas de vida. E aí tem essa falinha aí dele que eu gosto muito, né? Que ele nos lembra que a gente é parte da natureza e que nós não somos seus dominadores. Tem um outro que é o Leonardo Boff, pode passar. O Leonardo Boff, nosso brasileiro, e um dos responsáveis pela Carta da Terra. E o que que é a Carta da Terra? A Carta da Terra, ela é uma carta que ela foi escrita em decorrência da Rio 92 e é uma carta de compromisso global em defesa do planeta. E ali ele já traz esse conceito da ecologia integral, onde ele coloca quatro dimensões da ecologia integral: o ambiental, o social, o econômico e o espiritual. E aí, juntando todas essas dimensões, também gosto muito dessa fala dele, que ele traz aí que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida. Né? Reverenciar é um agradecimento e um reconhecimento pela vida, e aí eu volto lá na ecologia profunda, entendendo que todos os seres vivos, e a gente pega também aqui todos os seres humanos, eles são dignos de respeito e de valorização. E, por último, e não menos importante, eu trago aqui o conceito do Papa Francisco. Ele explora também esse conceito da ecologia integral em dois marcos importantes. Em 2015, antes da COP de Paris, quando ele publicou uma carta chamada Laudato Si, e que ele afirma que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, e sim uma crise única, que é a crise socioambiental. E muito interessante que o Papa Francisco publica essas cartas sempre no dia 4 de outubro, que é aniversário de São Francisco de Assis. Então, é uma carta emblemática. E, recentemente, ele lançou o que chama uma carta apostólica, chamada Laudato Deo. É uma carta de reforço dessa carta que foi entregue ali antes da COP, que é a COP que teve o Acordo de Paris. E ele reforça ali, antes da COP de Dubai, a responsabilidade por uma mudança ética e espiritual. E quando eu trago o Papa aqui, eu não trago como uma questão da religião católica, eu trago sob uma perspectiva de religiosidade, de entender todo esse contexto abrangente, não só físico, mas o desenvolvimento humano e espiritual. E ele traz uma fala muito emblemática, que é: o ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Eu deixo aqui o convite desses três pensadores, depois eu vou colocar no grupo as referências para que vocês possam procurar. E existem os vídeos que remetem a essas cartas e que explicam, e também os documentos, e eu vou compartilhar isso tudo,
porque são abordagens riquíssimas, né, e que nos permitem entender como que a transformação ecológica ela é algo muito maior do que só uma abordagem técnica. É uma revolução mesmo em questão de valores e de atitudes. E aí pode passar. E então é preciso pensar nessa transformação de uma forma integral e pensar em vários pontos. E aí eu trago esses vários pontos que seriam essa interconexão, que é reconhecer todos os aspectos da vida, humano, a natureza e a economia, que eles estão interligados, considerar a ética e a responsabilidade, né, que é apelar para uma transformação cultural e espiritual com foco na responsabilidade coletiva. A, a perspectiva da justiça socioambiental, que é integrar a justiça social, né? Todas as pessoas, todos esses atores, lembrando aí quem que são os mais responsáveis por poluir e quem que são os mais atingidos, e priorizar essa equidade aí com as comunidades marginalizadas. E, por fim, pensar numa transformação sistêmica, né? Que é defender essas mudanças profundas em sistemas econômicos, sociais e políticos para alcançar o equilíbrio e regeneração. Então, vamos lá. Passamos então aqui com todos esses elementos para a elaboração das nossas propostas. Ah, Antes até de passar para isso, eu gostaria de perguntar ao Pedro, se ele gostaria de complementar e trazer mais algum elemento aí sobre a perspectiva da economia circular. Oi, Marina. Eu acho importante a gente fazer um exercício de tentar esmiuçar o que, de fato, a Conferência de Meio Ambiente pode contribuir para a política de economia circular, né? Porque acaba que transformação ecológica é um conceito muito, muito amplo. Economia circular também é um conceito muito, muito amplo, né? Ele é basicamente mudar tudo que a gente faz em termos econômicos. É muito amplo. E eu acho que o desafio é como esmiuçar isso em propostas objetivas, concisas, que remetam à ideia de economia circular, né? E economia circular é você redesenhar modelo de produção das coisas, né? Essa é a ideia central. Então, como é que a gente endereça para o governo propostas para que o que é produzido seja produzido de uma lógica circular? Eu acho que esse é um exercício difícil aqui de ser feito, né? Como a Carla falou, a outra Carla falou para o grupo geral, a gente hoje no Brasil tem, finalmente, né, com atraso em relação a outros países, uma estratégia nacional de economia circular, que é um decreto do presidente Lula, muito ainda com grandes princípios, né? Ele ainda muito, muito com grandes orientações, né? E a gente está nesse momento, inclusive, com o governo se debruçando em como transformar esse decreto, essa estratégia, que é bem geralzona, em ações concretas. E eu acho que a gente podia aproveitar a conferência para esse exercício, assim, o que que são ações concretas em economia circular dentro de uma grande estratégia que ainda é de princípios, né? Eu acho que o exercício é esse. E aí, como é que a estratégia se divide? Ela tem cinco grandes objetivos. Primeiro, construir e ajustar um ambiente regulatório para que as regulações, as regras, as normas favoreçam a economia circular e não sejam obstáculos para a economia circular. Segundo objetivo é um objetivo de inovação e desenho circular da produção, né? Como é que a gente cria diretrizes para que a indústria e outras empresas criem produtos numa lógica circular, com desenho circular e também incentiva a inovação. Terceiro objetivo é como manter os produtos na economia, né, no nosso dia a dia, como circular produtos, e aí por meio de sistemas de reuso, de reparo, de remanufatura, de reciclagem. O quarto objetivo é como financiar a transição. Então, o que a gente tem que fazer em termos de financiamento para que a gente deixe de ter uma economia linear para ter uma economia circular. E o quinto objetivo é a articulação com trabalhadores da economia circular, catadores principalmente, mas também trabalhadores que fazem reparo, economia compartilhada,
remanufatura, trabalham com regeneração da natureza, enfim, todo o escopo de trabalhadores da economia circular e também articulação interfederativa. Então, esses são os 5 macro-objetivos da estratégia, que acho que pode ser um caminho para a gente pensar propostas da conferência. Excelente. Obrigada. Marina, só vou te lembrar, porque aparece no meu. Como a gente combinou que as salas ficariam abertas por 40 minutos para a gente desenvolver as propostas, e teve algumas pessoas que acabaram chegando depois e a gente aguardou, a gente está com 11 minutos para trabalhar as propostas. Nessa rodada, a gente vai ter uma segunda rodada. Então, eu só estou lembrando para quando a gente cair nas propostas, a gente trabalhar de uma forma bem dinâmica e direcionada, tá? Carlinha, você quer continuar e explicar aqui as orientações e compartilhar a, Pode ser. a planilha? Então, como que a gente pensou a construção das propostas? A ideia é que você comece com o seu nome e a sigla do estado. Caso você não consiga escrever direto no arquivo, que a gente vai mandar o link, você pode digitar aqui no chat, e a gente também pode abrir um momento para abrir o microfone para quem não puder digitar. As propostas, elas precisam ir com 400 caracteres, mas eu acho que esse não é o nosso maior objetivo nessa primeira rodada. A ideia é que a gente escreva propostas propositivas, diretas, e aí depois, se for o caso, a gente trabalha essa métrica. As propostas, elas precisam começar com o verbo no infinitivo. O que é isso? É um verbo de ação, promover, implementar, criar, para que a gente consiga propor políticas de verdade, ações políticas concretas. Aqui tem um exemplo, como se Marina fosse escrever uma proposta, então, criar um modelo de quadro de propostas para organizar e simplificar as discussões em grupos de trabalho. E aí, no formulário de votação, as propostas elas vão se tornar uma construção coletiva e o autor não vai ser identificado, porque essas vão ser as propostas de todos nós, tá? Então, aqui a gente só coloca o nome, só se identifica, para depois, se a gente precisar voltar, a gente vê algum detalhezinho. E agora a gente vai ter uns 5 minutinhos para escrever as propostas. Primeiro, a gente vai pensar nas propostas que já estão, e quem já tiver alguma proposta, se quiser ir escrevendo, e essa proposta for diferente da que está aqui, fica à vontade. Eu vou ler brevemente as propostas. Quem quiser fazer alguma pontuação, acrescentar alguma coisa, pode vir para o quadro da direita, da primeira rodada. E quem tiver propostas novas, estão vendo que esse quadro está marcado, é porque já tem alguém usando. E aí pode escrever na proposta de baixo. Então, como propostas, a gente já tem mudar o olhar em relação aos resíduos, sair da lógica linear de gerenciamento adequado de um problema para uma lógica circular de valorização em todos os níveis e elos da cadeia, para alcançar processos e sistemas regenerativos do berço ao berço. Quem quiser fazer alguma pontuação pode colocar embaixo ou escrever em outro quadro. E a segunda proposta que a gente tem é atrelar o fechamento dos lixões ao estabelecimento e financiamento de sistemas de circularidade para a fração seca e orgânica, e não só a abertura ou destinação a aterros sanitários, que apesar de menos ruim, ainda é linear. Então, o tempo está aberto. E aí a gente pode começar assim, Bruna, se você quiser ir É, falando. Cássia, as duas propostas que eu botei foi bem na linha do que Cássia trouxe. Impressionante, viu, Cássia Souto? A a gente não te conheço, mas a gente está pensando na mesma caixa. Meu nome é Bruna de Oliveira Passos, eu sou mestranda da UFBA no meio ambiente, né? E eu pesquiso sobre simbiose industrial. Aí, sobre essa lei que ela fala aí, né, uma das propostas que eu estou trazendo aqui, que complementa isso que ela fala, da obrigatoriedade da empresa usar algo que seja reciclável, a gente não tem isso, porque na hora de licenciar, e aí a minha proposta é essa, que o INEMA, de fato, controle
tanto a aquisição dos materiais, dos insumos, quanto a emissão desses insumos. É algo bem complexo de se fazer, mas na Europa alguns lugares já fazem isso. É, vai ter um desafio imenso para a gente, quanto gestor, fazer isso, mas a ideia é criar como se fosse um banco de troca, né? Tem algumas plataformas desse modelo independente, mas se cria uma lei, como a Cássia está ali sugerindo, e atrela que alguns tipos de resíduos, por exemplo, os perigosos, né? Você tem que dar um encaminhamento, né? E tem ali uma declaração do que você está enviando. Se isso fosse para tipo uma bolsa de valores de materiais, talvez a gente conseguisse ter um controle maior dos fluxos e aí sim, tanto reproduzir, tanto incentivar essa troca entre empresas, né? E aí sim eu consigo falar. Então, se eu estou controlando quanto que as empresas estão absorvendo de material em simbiose industrial, em troca interna, aí eu vou conseguir colocar uma meta e uma obrigatoriedade, né? Mas eu primeiro tenho que rastrear isso. Essa foi uma das propostas, rastrear os fluxos de materiais que as grandes empresas emitem de fato. E isso vai dar informação para a gente poder exigir metas delas. E a minha outra proposta, que também corrobora com a da Cássia, é sobre os pátios de compostagem. Recentemente eu fiz uma pesquisa científica mesmo e fiz a análise do ciclo de vida, e o maior impacto da coleta não é nem a disposição no aterro, mas sim o transporte disso. Então não faz sentido a gente pegar material no centro urbano e levar para mais de 15 quilômetros de distância para deixar lá apodrecendo. Aí vem essa proposta de incentivar a compostagem doméstica, que é uma coisa tão antiga que a gente fala, né? Mas muitas pessoas às vezes não têm o local para fazer isso em casa. Então que a gente pega esses lotes baldio, praça, universidade, quanto mais melhor, porque as pessoas também não gostam de ficar acumulando material em casa, né? Mas que ela possa ir andando e ir lá e depositar o material dela e doar, enfim. Criar isso como uma prática social nossa, natural nossa. É isso, gente. Olha, Obrigada. posso dar uma fala também? Eu acho que a primeira coisa que você falou sobre as indústrias, isso já acontece, tá? Fiscalização desses materiais, essas lâmpadas, inclusive é, agrotóxico, isso já acontece. Só que as indústrias, elas de fato, eu acredito que ela não coloca a quantidade da poluição certa que ela está colocando no meio ambiente. Eu acho que é isso. Mas isso já acontece, tá? Inclusive, até a logística reversa é para isso mesmo, para saber, para o governo saber quanto de materiais eles estão produzindo e estão jogando no meio ambiente, que começa desde pneu até agrotóxico também, que agora tem logística reversa desses tambores de agrotóxico. Então, isso já acontece. O que nós poderíamos colocar aqui, que essas indústrias que estão fazendo, que estão poluindo, né, rios, igual em Piracicaba, poucos tempos atrás, teve uma poluição, matou muito, muito peixes. Eu acho que tem que colocar assim, que eles têm que reverter e pagar, né, para que não façam mais isso. Porque não adianta a gente colocar uma lei, sendo que a indústria ela polui, ela faz de tudo, ela mata passarinhos, ela mata peixe, ela polui o rio, ela polui o meio ambiente, ela arranca árvore, e não ter uma justiça que bloqueia essa empresa, porque se ela fez uma aqui, ela fez uma, ela fez duas, ela fez três, e ela continua poluindo, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma lei definindo essas indústrias aí. Eu acho que tem que fiscalizar, igual você falou, fiscalizar. E na terceira, eu acho que é fechamento total, porque aqui em Piracicaba teve, aqui de Campinas, teve uma indústria que poluiu uma vez, o ano retrasado, o ano passado, e esse ano aconteceu a mesma coisa,
e não fizeram nada com a indústria, só deram uma multa. Eu acho que não, eu acho que tem que ser muito mais além do que uma multa, entendeu? Porque o ano que vem ela vai poluir de novo. Vamos, Vocês entenderam? coloca as suas observações, então, até na frente e a gente colocar aí o foco nas proposições. Só voltando aqui. Cássia, obrigada pela contribuição. Cássia, levantou a mão. Sim, só para tentar resumir aqui em poucas palavras, mas justamente que eu não sou da indústria, então fiquei na dúvida se já existe, qual a esfera que existe essa diretiva, se é nacional, se é municipal, mas as indústrias já precisam utilizar uma parte, né, de matéria-prima vindo da reciclagem, e aí, como a Bruna falou, que podia ter uma bolsa de valores, né, eles usam o crédito da reciclagem. Então, já existe algo similar a isso. Eu acho que é legal a gente, todo mundo dessa área conhecer, né? Tá na nossa boca, assim, as créditos de reciclagem e tudo mais, que são as cooperativas. Então, ela não precisa ela reciclar, ela compra esse crédito de uma cooperativa que está fazendo esse trabalho. Mas sem dúvidas, assim, né? Isso tá confuso para todo mundo, tudo. Como a nossa colega falou por último, né? O lobby da indústria é muito forte, eles não vão fechar uma multinacional, né? Então, o que que a gente faz em relação a isso? Era um pouco disso. E sobre o Bruna, depois, se quiser trocar uma ideia sobre a questão da compostagem, existiu uma política pública em Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto, que providenciou a compostagem doméstica para 1.200 famílias por aí. Eu participei desse projeto, foi assim muito incrível, tivemos ótimos resultados. Então, assim, é possível também, como política pública, ter composteira doméstica descentralizada, né? Para a gente resolver o problema ali e não gastar mais CO2 para mandar sei lá onde, para compostar. Tarará. Obrigada, gente. Ah, Eu queria dar Cássia, outra contribuição. A gente poderia colocar assim, lixo zero. Não sei se vocês já ouviram falar. É o Fórum Lixo e Cidadania, que nós fazemos parte, alguns cooperados. Então, a gente fala muito em lixo zero por causa dessas composteiras domiciliar. E isso dá muito certo mesmo, tá? Cássia, você falou sobre a questão dos créditos, e eu queria relatar uma experiência que eu vivi. Eu morei nos Estados Unidos na década de 90 e existia um sistema de cooperativas de supermercados, onde acontecia exatamente isso que você falou. Cada um que fizesse coisas que eram sustentáveis, como, por exemplo, trazer uma garrafa de volta, devolver para o supermercado, ganhava créditos, tá? É, e assim, eram várias ações, e cada ação que você fazia tinha um número de créditos pertinente. Nós éramos todos membros daquela cooperativa e a gente só fazia compras ali, tinha produtos orgânicos e etc. Era um sistema muito bacana e eu tive a grata surpresa de saber que eles ainda estão lá até hoje, na cidade de Austin, Texas. Depois, se você quiser, eu passo o nome do supermercado. Sistema super bem sucedido. Boa tarde, posso falar? sim, por favor. É, eu sou Gabriela Vitorino, eu sou professora no curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal da Amazônia, no Pará. Aí eu fiz duas propostas, que uma foi fomentar a produção de novos materiais em larga escala, de modo a ter a substituição de matérias-primas convencionais por biodegradáveis e assim reduzir os custos para o consumidor final. Porque o que eu vejo, assim, pelo que eu venho estudando, existem muitos novos materiais que estão sendo desenvolvidos, principalmente institutos de pesquisa, universidades, só que o problema é que isso não é levado a larga escala. Ou seja, fica ali naquele projeto piloto, dali não passa e não chega ao consumidor final. E quando chega, os produtos sustentáveis que tem no mercado, é para um público seleto. E até um público seleto, não é nem só o público seleto no financeiro, é um público seleto que está disposto a procurar por aquele produto, porque não tem alternativa para ele. Se ele for no supermercado, for numa loja, for num shopping, qualquer lugar assim, ele não vai achar o produto para comprar. Ele tem que achar, tem que ir para
Tá bom, eu Então vou vamos lá. A compartilhar Gabriela aqui. estava falando, vamos voltar aqui a essa pauta. A Gabriela estava fazendo a sua defesa. Gabi, vamos lá, volte o seu raciocínio, por gentileza. Voltando aqui, então, era em relação a isso, pela questão de não ter alternativas, digamos assim, fáceis no mercado para que o consumidor ele possa ter para isso e, consequentemente, seria uma forma de haver um maior interesse da indústria também se conseguir transformar isso em larga escala, né? Porque os custos seriam barateados. E a outra proposta que casa um pouco com a de Bruna foi a de incentivar de forma estruturada a simbiose industrial nos parques industriais das cidades. Porque essa forma estruturada é que isso aí teria que ser desenvolvido, né? Mas assim, não é só dizer, ter esse biose industrial, né? Por exemplo, esse que ela falou, tipo uma bolsa de valores, né? Ter esse controle, uma forma de ter esse controle para que realmente a simbiose industrial possa acontecer. Até porque, para a economia circular ela possa, de fato, ser aplicada, precisa dessa colaboração, né? A simbiose industrial ela vai contribuir nesse sentido, visto que os resíduos, né, de um produtor passa a ser o alimento de outro e assim sucessivamente. Era isso. Não sei se ficou claro, mas assim, se alguém quiser Sim, acrescentar. sim, ficou. Para algumas questões que foram levantadas aqui, mais a contribuição que a Adriana Neneca trouxe como catadora, eu vejo que seria um aprimoramento aí do entendimento da lei de logística reversa e trazer uma melhor governança para isso. Porque a lei de logística reversa ela já contempla de alguma forma a logística reversa, mas ela não contempla mecanismos fiscalizatórios, né, que isso possa acontecer, para que isso possa acontecer. Então, talvez seja a gente, eu não estou olhando aqui as Aí, essa questão lógica reversa já seria nessa segunda proposta, né, da simbiose, né? Porque aí, a primeira proposta que eu fiz na escala da produção dos nossos materiais já é mais ou menos como se estivesse pegando o problema da raiz. Porque a lógica reversa, ela vai continuar, é um apagar incêndio, né, que precisa, por aí, na maioria dos produtos serem produzidos com materiais ruins, né, para o meio ambiente, mas atacar também de outra forma para que seja, o que chegar no consumidor seja um material melhor também, né? Senão sempre a gente vai estar só voltando àquilo que tá ruim. Mas um não exclui o outro, né? Eu acho que deveria existir em paralelo, porque para lógica reversa daquilo de material ruim, porque é o que tá no que a gente tem acesso, então precisa ter um retorno ambientalmente correto para isso, mas ao mesmo tempo incentivar a produção em larga escala de bons materiais, para que o produto que chegue ao consumidor seja bom material e tenha menor necessidade dessa lógica reversa no futuro. Pessoal, só para a gente se organizar, eu vou pedir que, à medida que vocês falem sobre as propostas, vocês falem o número, porque aí a gente vai direto para o número e eu coloco na tela para todo mundo ver, tá bom? Eu vou reforçar aqui os combinados sobre a redação das propostas, para quem já fez, poder ir melhorando, tá certo? Você vai compartilhar aqui, Carlinha? Não está compartilhado, não, as propostas? Ah, não, tá. É porque você falou que você ia reforçar Ah, a. tá. Eu vou colocar no chat. Ah, tá. E aí a gente pode combinar o seguinte, caso alguém ainda esteja escrevendo as propostas ou fazendo a leitura das outras, a gente dá mais um tempo. E depois a gente volta só para a revisão. O que é que vocês acham? E aí as defesas individuais, se a pessoa ainda não defendeu. Pode ser? Vamos agora, 3 minutinhos, então, para cada um poder estar revisando a sua e se quiser estar escrevendo mais alguma coisa. E aí a gente já volta para a leitura.
Uma dúvida, no caso de propostas parecidas, cabe a nós fazer essa junção das propostas ou é algo que depois vocês vão fazer? A gente pode fazer aqui agora, havendo tempo, e se não houver tempo, depois a gente vai fazer essa organização. Legal. Darlene, você colocou no chat que queria fazer uma pergunta? Pode falar. Assim, como eu sou do setor de eventos, é a primeira vez que eu participo de algo voltado para o meio ambiente mesmo, eu quero saber se existe algum trabalho, e eu creio que sim, mas preciso confirmar, que seja intersetorial, né? Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele conversa com o Ministério do Turismo, porque é lá que está a cadeia de eventos para poder fomentar certas coisas, porque assim, eu tô lá tentando fomentar o que eu tô trazendo para cá e lá não tenho tido muito sucesso. Eles estão mais focados em gerar, né, a demanda para turismo e eventos. E o contrário, que é gerar essa capacitação, esse treinamento sobre sustentabilidade, consumo consciente, tudo isso que estamos vendo aqui, não tem lá. Ó, boa pergunta, Darlene. A gente sabe que existe um diálogo agora nesse atual governo interministerial. Ah, mas nesse momento, eu desconheço até esse diálogo aí. Vão falar com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o do Turismo, da Cultura, o que seria muito relevante. Uma grande proposta a se colocar, uma grande transformação. Justamente até porque quando a gente, vamos falar assim, a gente coloca aqui em termos de transformação. Essa ação conjunta, ela é muito importante e esse setor, que é o setor, vamos falar do turismo e da cultura, são os setores que devem ser mais incentivados aí para essa transformação, mais ser e menos ter. Carla, eu estou com uma dúvida, não quero fazer confusão aqui na planilha. Os nossos comentários às propostas vão como primeira rodada ou segunda rodada? Se você já criou a proposta e quer falar sobre ela, você pode falar aqui. A gente já está na segunda rodada. E se Tá você quer legal. mudar da redação, você pode usar tanto a coluna um como a coluna 2. Por exemplo, se você faz uma revisão, já que é a primeira sua, pode ser que alguém queira fazer uma outra sugestão em cima da que você colocou, tá? Então, a gente Tá pode bom. usar a planilha como um todo. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Marina, você está controlando o tempo que eu tô no chat? Ô, Tá Carla, desligado. você Já deu perguntou, tempo. Hum. Oi, Neymar. você perguntou sobre a lista de frequência. Eu respondi, entrou uma mensagem que eu não entendi bem.
Então, assim, eu não sei se já se dá para, se vai ser possível saber agora se foi, se eu recupero aqui, se aconteceu com mais alguém. Todo mundo conseguiu preencher? Ou melhor, alguém não conseguiu Enviar. preencher? Enviar. Quem não conseguiu, responde aqui no chat, por favor. Então, eu não sei se eu refaço. Eu Pode, perdi o print que eu tinha feito com uma mensagem que eu não entendi bem. Não era. Eu te você pode mando e refazer? você faz de novo, é? Aí o que tiver em É, duplicidade, depois a gente retira. Acho que tá é Pronto. melhor. bem. Obrigada. Podemos ir para a próxima etapa, gente? Eu acho. Ou vocês ainda estão escrevendo? Então vamos ver. A gente tem aqui quase 30 propostas aqui. A gente passa a leitura dessas propostas. Sim. Como a gente Vamos tem uma lá? proposta algumas propostas de revisão, a gente pode ler a inicial, a revisão, e aí quem sentir a necessidade de trabalhar melhor a proposta, escreve na lateral, ou quem tiver algo a contribuir pode argumentar, e aí a gente vai passando. Tudo bem? Porque aí a gente fecha. A edição ficou melhor, a gente já marca ela. E aí vamos seguindo. Pode ser? Marina quer fazer? Eu faço. Pode fazer, começa com essas, e eu acho que depois, para a gente ir variando as vozes, cada um pode ir lendo as suas propostas. Pronto. E uma outra oportunidade também é caso alguém identifique que a sua proposta já tenha sido contemplada, a gente pode ir juntando as propostas. Tá bom. Então, a primeira proposta lembrando, sempre que tiver uma proposta fora do formato, que é o preconizado, eu vou avisar e vou pular para a próxima para a gente ganhar tempo, tá certo? Porque aí quem escreveu pode ir melhorando. Mudar o olhar em relação aos resíduos e sair da lógica linear de gerenciamento adequado de um problema para uma lógica circular de valorização em todos os níveis e elos da cadeia, para alcançar processos e sistemas regenerativos do berço ao berço. E a sugestão foi adotar a lógica circular de valorização e aproveitamento pleno dos produtos mediante sistemas regenerativos desde a sua origem. Como aqui já foi removido esse trecho, eu vou já retirar, que foi um comentário. E aí eu já deixo uma inquietação. Cláudia, adotar a lógica circular é adotar de que forma? Alguma coisa que seja direta, onde a gente pode adotar a lógica circular, ou melhor, onde o governo deve adotar a lógica circular, porque aí a gente pode tornar a proposta mais direta, direcionada. Cláudia está por aqui? Dulce quer falar e Pedro querem falar sobre essa proposta? Não, Dulce, é que eu depois estava Pedro. em outro grupo, entrei nesse aqui, vocês estão trabalhando no mesmo grupo, não retornou para outro? Oi, Dulce, você tem a opção de ficar no grupo anterior ou de continuar no grupo que você estava. Nós aqui estamos trabalhando com o eixo 4, transformação ecológica. E Sim, aí, vocês continuam no mesmo grupo, é isso? isso, porque a gente quis. Aí, se quiser, você fica aqui também. Pedro.
Eu vou. A minha crítica vai numa lógica que a gente precisa ir amadurecendo mesmo. A economia circular não é olhar o que a gente tem e tentar aproveitar, valorizar, reaproveitar. Isso é a gente manter uma lógica linear de produção, e aí, com o que sobra dessa lógica linear de produção, a gente tenta algum reaproveito. A economia circular é ir no cerne do problema sempre. É você olhar o jeito que você produz, o jeito que você projeta o que você faz e transformar com uma lógica circular. É, Vou fazer aqui um paralelo, né? A gente não discute transição energética olhando para combustíveis fósseis e vendo como é que aproveita, valoriza ou, ou tenta tirar o melhor proveito possível de combustíveis fósseis que estão gerando energia. A gente vai para o início do problema, para o cerne do problema e transforma o jeito que a gente produz energia. A gente deixa de produzir de um jeito, uma lógica de combustível fóssil para uma lógica de energia renovável. Economia circular é a mesma coisa, é como que você repensa o seu modelo de produção. Por isso que não é aproveitamento ou reaproveitamento ou valorização do que já está no mercado, já está no produto. E como que essa redação poderia ficar? Aí eu te convido a vir aqui nessa caixinha da segunda rodada para a gente ir Tá bom, eu melhorando. vou fazer uma proposta. Eu vou fazer uma proposta. Eu gosto da ideia inicial, da ideia de mudança de olhar, mas eu ainda acho ele, enfim, um pouco genérico. Eu acho que conceitualmente está correta a primeira, né? Porque não é um olhar sobre resíduo, mas acho que pode ficar mais concreto. Eu vou tentar fazer uma proposta aqui. Boa. Tami, Eu queria sugerir, como nós temos 30 propostas, que a gente olhasse para cada uma delas com esse olhar do específico, como você sugeriu, porque algumas delas estão genéricas, né? E a gente precisa de ações concretas, né? Para a gente poder ter propostas possíveis de serem implementadas. Então, assim, acho que a gente passar, né, olhando cada uma das propostas e vendo isso, se é uma coisa específica, se é uma coisa genérica, já vai ajudar a gente a ganhar tempo, na minha opinião. Uma sugestão. Perfeito, Tami. a segunda E você fazer quer já um falar, Maria? agrupamento. Diga. Sim, eu acho que essa ideia da Tami é boa, porque a gente pode passar pelas propostas e ir já fazendo até um agrupamento ali dessas propostas. Porque aí, uma proposta que seja mais genérica, que tenha alguma coisa relacionada, ela já pode subir ali um comentário para para a segunda rodada. Eu, eu não Então, entendi como dinamizar, não. Me explica de novo. Ah, a gente lê a proposta e se já tiver outras propostas que sejam correlatas, a gente já puxa essas propostas Ah, ali ok. para a primeira rodada, segunda rodada, Para e ficarem aí as próximas. propostas ficam alinhadas ali por blocos Beleza. temáticos. Tá bom. Então, eu vou pedir o seguinte: a gente já vai partir para a segunda proposta aqui, enquanto o Pedro está trabalhando, e aí, a partir dessa leitura, se tiver alguém que identifica que a sua proposta é complementar, a gente já vai subindo. Pode ser assim? Perfeito. Obrigada, Tânia. Então, vamos lá. A segunda proposta também não tem um relato de quem escreveu. Atrelar o fechamento dos lixões ao estabelecimento e financiamento de sistemas de circularidade para a fração seca e orgânica, e não só a abertura ou destinação a aterros sanitários, que apesar de menos ruim, ainda é linear. Eu tenho um comentário que vem em relação à justificativa dentro da proposta. Eu acho que não precisa. Apesar de ser ruim, ou apesar de ser menos ruim, ainda é linear. O que é que vocês acham? Eu vou trazer até a minha proposta, eu tenho que achar onde que ela está aqui. Acho que a minha é a quinta proposta. 19, peraí.
a minha eu não estou achando a minha proposta, mas ela vem no sentido de se trazer governança da Política Nacional de Resíduos Sólidos para dentro dos municípios, justamente para poder regular essas inconsistências que tem com relação à destinação para lixões. Ou não só lixões, quando a gente fala, eu entendo aqui nessa leitura de lixão, porque já é um ponto pacífico que os lixões devam terminar, mas é a questão de ser aterros, porque a gente sabe que hoje, pensando nessa lógica da economia circular, destinar resíduo que tem possibilidade de voltar para a cadeia para aterro é um dos maiores problemas. E isso é um problema de legislação municipal, porque a legislação nacional ela já prevê que deveria se voltar. Então, eu vou localizar aqui essa contribuição onde eu coloco que sim, deveria se estabelecer um mecanismo de governança para que isso possa, né, ser modificado, em que os municípios sejam responsabilizados por encaminhar e ir aumentando esses percentuais de resíduos destinados para ou cooperativas ou qualquer forma que seja de reciclagem, numa perspectiva aí vamos falar de percentual, de ir aumentando, sair do percentual abaixo aí dos 4% e ir aumentando progressivamente. Tá bom, então Marina vai colocar a dela aqui no lado. Gabriela já fez a defesa dela, né? Mas a gente vai fazer a leitura porque teve um contraste. Fomentar a produção de novos materiais em larga escala, de modo a ter a substituição de matérias-primas convencionais por biodegradáveis, e assim reduzir os custos para o consumidor final. O comentário foi: precisa ter um órgão intermediário para articular pesquisa e indústria por setor e criar um incentivo financeiro para a indústria mudar a linha de produção. Esse comentário é no sentido de complementar a proposta de Gabriela. Aí eu vou pedir que a Sim. pessoa redija, que faça novamente, ou melhor, que reescreva a proposta para que a gente possa colocar aqui, para que os comentários sejam sempre em cima de novas propostas, certo? E aí, só mais um comentário. É, Ga- Gabriela, você quis colocar os biodegradáveis mesmo, ou você quis falar dos compostáveis, porque os biodegradáveis entram também os Eu, biodegradáveis. eu quis dizer assim, no sentido da substituição dos materiais convencionais pelos outros. Só um exemplo. Aqui no Pará tem um problema de resíduo que é o caroço do açaí. Já teve pesquisa na UFPA que desenvolveu tijolo feito a partir de caroço do açaí. Era esses tipos de materiais. Em E o que geral, é que, eles são. Mas e o que é aí que não você sei acha da gente fechar? Só para não dar nova possibilidade dos óxidos biodegradáveis entrarem no meio. de o quê? Os óxidos biodegradáveis que Sim, são. não, pode contemplar. Sim, pode com certeza. Pode contemplar para ficar mais abrangente. É isso, a tua ideia é deixar mais abrangente, porque se deixar mais abrangente, entram os óxidos biodegradáveis, que apesar de serem biodegradáveis, eles só são degradados industrialmente. Uhum. Eu quis. Agora eu fico confusa assim. Se alguém souber assim, me corrigir, é no sentido assim, de que esses novos produtos que são que são ambientalmente mais corretos, que eles pudessem ser matéria-prima dos produtos que são fabricados. Aí, se alguém achar que a nomenclatura pode mudar, pode ficar à vontade. A ideia continua a mesma. Eu vou então Carla, colocar. Oi. esse comentário aí do órgão articulador fui eu que coloquei. Hum. É um pouco sobre isso. Até uma outra pessoa comentou no chat ali se isso cria escala. E o que que acontece? Exatamente, a economia circular não fala para a gente que a gente vai ter que criar novos negócios, novas instituições para fazer esse meio do caminho que não existe ainda. Sim. Então, a gente tem um gap, a gente tem a universidade e tem a indústria. Só que, hoje em dia, quem está fazendo esse coisa chama startup, que eu conheço, o órgão de fomento. Muitas startups fazem isso, mas não existe esse
essa ponte do meio, uma indústria de Esse elo, material, né? esse elo não existe. Então, a gente faz pesquisa, fica aqui, a empresa fica aqui. O que que acontece? A universidade tem que criar uma coisa com as empresas, no máximo. Mas isso não é algo que, É. Tem que ter um pelo menos, intermediário. é. Esse é o grande questão, né? Então, o que Para eu não ficar só naquele projeto piloto, porque senão não vai passar nunca. Porque assim, a economia circular, ela cria novos modelos de negócio, né, para consumir o serviço, não o produto, mas nem tudo dá para ser assim, né? É, por exemplo, um shampoo não dá para ser assim, coisas, um copo não dá para ser assim, né? Assim, várias coisas não dá para ser assim. Então, o que chega, que realmente precisa ser de uso individual, eu tenho que fazer com que chegue de um material menos, pelo menos menos ruim. O ideal seria um material bom, né? Mas isso é um processo lento. Então, um material que for menos impactante para o meio ambiente. Então, Bruna, eu acho que a ideia seria criar uma outra proposta para dar reforço a essa. Pode Neymar quer ser. falar e. Perdão, pode falar. Não, eu queria comentar que pensando em questões como essa que a Gabriela está levantando, eu formulei a proposta das diretrizes, porque imaginando o seguinte: tem todo o enfrentamento dos problemas que já existem, conforme a gente já falando aqui a tarde toda, e a possibilidade de fazer coisas novas na perspectiva da economia circular. Então, aí eu acho que são dois caminhos. E quando a gente olha para as coisas novas, depende muito, sim, de ação e fomento de todos os agentes da estrutura do Estado, para, inclusive, impulsionar e fortalecer as iniciativas, em relação, por exemplo, a novos produtos, como a Gabriela está dizendo. E eu entendi que, no âmbito da conferência, uma forma de debater isso aqui seria é, fazer a proposta de diretriz na capacitação, porque o que está acontecendo? Embora estejam nascendo fontes de fomento, iniciativa, por meio de vários ministérios e bancos públicos, né? Os analistas, os agentes públicos que estão analisando e eventualmente criando editais, eles estão pensando numa perspectiva linear, de um modo ainda tradicional de produzir. Porque não aprenderam ainda, nem é porque nunca vai apoiar. Então, eu imaginei uma diretriz que se envolveria a capacitação dos agentes públicos numa perspectiva circular, nesse sentido de que, para fazer chegar e preparar para que, quando os projetos foram apresentados via startups, universidades, banco público, FINEP, o que for, a gente tenha um acolhimento melhor, porque eu mesmo tenho vivido coisas similares a essas. Eu vou discutir com quem analisa uma perspectiva linear de escalabilidade, superprodução, venda, consumo e descarte. Então, eu só queria dizer que eu estou vendo isso, mas de uma outra perspectiva, e nem sei se é só juntar a proposta, não. Queria lançar esse esclarecimento aqui. E aí, o que é que. Ah, temos Pedro ainda e também quer falar. Oi, pessoal. Não, eu queria comentar aqui a proposta da Gabriela. Eu acho que faz todo sentido. É, é que eu acho que o órgão já existe. Assim, tem a FINEP, você tem o BNDES. Acho que talvez o caminho seja fortalecer órgãos de fomento, a pesquisa que façam intermediação com a indústria. Eu iria por esse caminho, né? Agora, sobre shampoo, tem muitos outros modelos de negócio que são mais circulares do que a gente tem atualmente. Assim, inclusive, o shampoo é um ótimo exemplo, especialmente em termos de embalagem, né? Você tem vários países que têm reuso de embalagem de shampoo, sistemas de refil. Isso precisa muito. Assim, a lógica atual de pegar uma embalagem plástica com shampoo, usar aquela embalagem uma vez e jogar fora, uma embalagem que não tem nenhuma reciclabilidade em que o Brasil não permite que ela seja reusada, não tem um sistema de refil, é totalmente linear. E outro ponto, como é que a gente cria o conteúdo do shampoo mesmo, numa Sim. lógica que regenera a natureza, não que degrade, né? Então, você pode tanto Uhum. reutilizar o jeito que você faz o líquido ali, né? Às vezes, inclusive, fazer em formato de barra, usando uma linha de cosmético que seja regenerativa e não degradativo da natureza, e também você ter uma outra lógica de embalagem que seja circular e não seja linear como é hoje. Não,
Pedro, mas isso aí eu acho que pega o que eu disse, porque assim, eu disse para transformar isso em grande escala. Existe biocosméticos, existe shampoos sólidos que são de ingredientes vegetais, só que eu disse em grande escala, porque isso fica muito restrito a um público muito seleto. É isso que eu falei, em grande escala, para que as pessoas tenham acesso a isso. Claro, eu acho, eu E num preço concordo. mais, e num custo menor, né? Porque enquanto não transformar em grande escala, não ficar E muito, acho vai que, fomento para isso, né? Se a conta for só para a empresa, ela não vai fazer, infelizmente, né? não, acho que concordo plenamente. Inclusive, a gente tem um problema porque grandes empresas pegam crédito, financiamento público e fazem produto de uma lógica linear, que polui, enfim. Por isso que o eixo de finanças é tão importante, né? Ah, o sistema a legislação, né, da economia circular, ela ainda não foi votada. Então, entender que existe já uma legislação pronta, assim, né, em aprovação, ela vai passar por várias sanções ali, mas ela já é um caminho. Então, o que eu penso aqui nesse segundo caminho, em termos dessa proposta, quando a gente fala assim eh, de fomentar a produção, né? Nesse sentido, seria de que o Estado criasse mecanismos de ligação entre diversas esferas, instituições, e aí são instituições públicas, instituições privadas e instituições de ensino para desenvolvimento técnico-científico, que seria a gente pensar como uma Embrapa fomenta aí desenvolvimento tecnológico. Então, nessa trajetória, talvez seja a gente colocar aí a criação de um mecanismo, de uma instituição que seja regulatória da implementação da lei de economia circular. Porque é isso que vai se precisar, né? De alguém que faça essa regulação aí. Quem que vai fazer essa auditoria, essa regulação e fazer com que, mais uma vez, uma legislação que seja uma legislação federal, ela seja contemplada nas esferas estaduais e municipais. Tami? Oi, gente, eu queria só fazer agregar. Meu nome é Kellen, sou aqui de Porto Alegre, sou arquiteta, mas o assunto lixo, enfim, uma coisa que me consome. Eu acho que também o que precisa nessas normas regulamentares é muitas proibições, né? No momento que tu tem uma proibição, tu consegue liberar que outras coisas sejam mais desenvolvidas. Sei lá, vou usar aqui o canudinho, né? Por mais que o canudo biodegradável e não o de papel tenha lá sua vida útil o suficiente para poder destruir várias coisas, quando mais tu proíbe o que é nocivo, mais tu incentiva a produção daquilo que é benéfico, né? Então, por exemplo, o iFood. O iFood tem benefícios para empresas que usam embalagens recicladas, recicláveis ou biodegradáveis, especialmente, né? Isso acaba fazendo com que mais empresas tenham esse interesse. Mas enquanto for permitido que seja usado plástico, filme plástico, as empresas vão continuar usando. Então, essas proibições eu vejo como uma coisa fundamental para que o resto consiga crescer, sabe? São muitas empresas pequenas que produzem, né? O preço acaba sendo caro, por isso que eu entendo a larga escala, o incentivo, o fomento e tudo mais, mas proibir o que está sendo nocivo, eu acho que também é um caminho, né? E chegar nesse ponto que eu acho o mais difícil. Posso, Carla? Pode ficar à vontade. Então, eu fui e voltei, o Pedro falou algumas coisas que me fizeram refletir, mas eu acho que a Bruna tem um ponto muito importante. A questão da gente ter alguém, né, uma interface entre a pesquisa da universidade e o que vai ser efetivamente implementado, tá capenga, né? As coisas são feitas na universidade, mas elas não chegam. Então, a gente está faltando, de alguma forma, não sei nem se é esse grupo, tá? Porque a gente tem um grupo de governança. Talvez seja alguma coisa que a gente vai conversar aí. Mas está faltando a incubadora, né? Está faltando a incubadora de empresa que, com esse olhar da economia circular, pode vir a ajudar esses produtos e esses serviços a serem implementados de uma maneira mais efetiva, né? Não sei